O Brasil ocupa a posição 112 entre 200 quando o assunto é saneamento básico. Mais de 105 milhões de pessoas vivem sem coleta de esgoto no país e apenas 37% dos esgotos são tratados. Todo o resto segue para a natureza sem qualquer tratamento. Mas quais são os impactos dessa deficiência na saúde dos brasileiros e para o meio ambiente? É o que nós vamos descobrir no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo, a acadêmica de jornalismo Junilgen. Boa tarde, Lisa. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Nós estamos nas redes sociais. Você pode nos acompanhar pelo Facebook /Viva Voz Univale, Twitter e Instagram, @Viva Voz Univale. Se você tem sugestões de pauta, manda pra gente, vivavoz949@gmail.com. Bom, nossa convidada de hoje é a professora Janete Feijó, que é coordenadora do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da Univale. Obrigada pela participação, professora. Eu que agradeço. Boa tarde. Bom, professora, vamos começar tentando entender um pouco melhor o conceito de saneamento básico, né? Um termo que a gente utiliza de uma forma popular, mas não sei até que ponto nós temos uma compreensão completa sobre ele. Então, o que é o saneamento básico? Qual a importância dessa atividade para a saúde pública, para o meio ambiente? Sanear é melhorar, tornar são. Né? Então, saneamento básico tem a ver com deixar os processos relacionados à água, esgoto, resíduos sólidos, drenagem urbana melhores, né? Porque nós temos o que é o saneamento ambiental, que está relacionado à poluição, né? Poluição do rio, dos cursos d'água, do ar, do solo. E saneamento básico, então, ele é constituído por sistemas que vão melhorar, então, principalmente o uso da água, né? O tratamento dos esgotos, a parte de resíduos sólidos e drenagem. Então, sanear é tornar são, é melhorar. Então, um conjunto de sistemas que possibilitam né, o saneamento básico de uma região, de um município, de uma localidade, de uma comunidade. Até para o pessoal entender melhor o saneamento básico, aplicar um pouquinho aqui na região, como está o saneamento básico aqui da região do Vale? No que diz respeito à drenagem urbana, os municípios tendem junto com a pavimentação das ruas, implantar os sistemas de drenagem. Então, os sistemas de drenagem acompanham o desenvolvimento de uma região, acompanham a urbanização normalmente. Nesse quesito, eu diria que não há uma deficiência grande. O que pode acontecer muitas vezes é os sistemas estarem subdimensionados ou, como nós estamos numa região litorânea, eles tendem a receber, eles estão nivelados, né? Não completamente, mas bastante nivelados por conta da topografia muito retilínea e muitas vezes assoreados, muitas vezes eles recebem muita areia. Mas em termos de atendimento, nós temos, né, sistemas de drenagem. No que diz respeito à coleta de resíduos sólidos também, né? As prefeituras que ficaram por um bom tempo responsáveis por essa parte também, né, se preocuparam ou se preocupam em atender a coleta. No que diz respeito a aterro sanitário, nem todo município dispõe, então muitas vezes são feitos consórcios, né, para atender os municípios. E no que diz respeito à coleta seletiva dos resíduos sólidos, nós ainda estamos caminhando, né? Os municípios da região possuem, mas ainda falta divulgação, falta talvez um atendimento mais amplo no município, né? Atender toda a região, inclusive aquela em que o acesso é mais difícil. No que diz respeito à parte de abastecimento de água, nós também, né, estamos numa situação interessante, boa, porque da mesma forma, quer dizer, a população, a comunidade, ela precisa muito de água, ela sente muito essa necessidade. Então, as prefeituras, as empresas de saneamento tendem logo a atender. E ampliar uma rede de abastecimento de água não é das coisas mais difíceis. Então, se uma rua, por exemplo, se prolonga, é feito um pedido de ampliação de rede e é atendido para que aquela edificação logo tenha, né, a sua água, né, potável, água distribuída pelo sistema de abastecimento. E a quarta parte, então, né, o quarto elo do saneamento básico é a parte dos esgotos sanitários. Essa, assim, infelizmente, nós ainda estamos bastante deficientes, né? Embora os municípios da região estejam com sistemas em implantação,
né? Embora também nós tenhamos no estado um município já com atendimento bastante antigo, que é Balneário Camboriú, né? Então ele tem já implantada a sua terceira etapa, né? A quase totalidade do município atendida. A região urbanizada praticamente toda, a região que recebe muita população, inclusive de veranistas, turistas, já praticamente contemplada. Outros municípios, a exemplo de Blumenau, de Itajaí, Itapema, têm os sistemas sendo implantados, né? Os sistemas em implantação. Uma parte já implantada e outra parte em implantação, porque dificilmente o município é atendido de uma vez só. Então, assim, estamos caminhando, né? Caminhando para o que a gente chama de universalização, que seria o atendimento 100%, né? Toda a população atendida nessa esfera toda. Aqui em Santa Catarina, existe uma região mais carente no que se refere à coleta de esgotos, ao saneamento básico o Estado tem cerca de 20% apenas de atendimento, né? Nós ainda engatinhamos. O Brasil em torno de 50% de atendimento, com água bem mais, tanto no Brasil quanto no estado, mas nós temos ainda esse percentual bastante pequeno. A região oeste é uma região pouco atendida, a região sul, quer dizer, em todo o estado nós temos regiões que um ou outro município, normalmente os maiores têm o atendimento e os menores ainda não, a parte de esgoto sanitário. A região litorânea, que é uma região em que a falta do sistema ela é percebida muito fortemente por conta da balneabilidade, né? O contato com essa água que não é tão... não vou dizer que não é importante, mas que não é sentido na pele, vamos usar a expressão, ao longo do estado, né, por meio de banhos de rios. Aqui na região litorânea a gente tem o banho de mar, então a falta desses sistemas é percebida. Então, ao longo de todo o estado nós temos regiões, né, municípios com atendimento, mas alguns municípios no entorno sem esse atendimento. E em consequência disso, o curso d'água poluído, né, maior dificuldade para se captar essa água, porque os nossos rios no estado, quase a totalidade deles são mananciais de abastecimento. Então é esse rio que recebe o esgoto sem tratamento ou com tratamento parcial, um tratamento às vezes deficitário pelos sistemas individuais, que são aqueles que tem nas edificações. Esse rio é o rio de onde vai ser retirada a água para ser tratada e abastecer a comunidade. Então, é um elo que fecha, mas à custa de muito tratamento na água, muito produto químico sendo lançado, estações né, grandes por conta da turbidez dessa água, muitas vezes, enfim, é um ciclo. Aproveitando que você está falando um pouquinho sobre os problemas que a falta de saneamento pode causar, quais são os maiores, os principais problemas diretamente relacionados à sociedade, às cidades? A falta do sistema de esgotamento sanitário, ela possibilita... O sistema é aquele que atende uma comunidade toda, né? Um bairro, uma comunidade, várias edificações. Então é o sistema urbano que a gente chama. A falta dele, então, vai possibilitar com que tanto a água do escoamento superficial, a água do escoamento subterrâneo, o solo, acabe recebendo esse esgoto, né? Uma vez que ele não foi coletado, ele não foi transportado, ele não foi afastado e tratado numa grande estação de tratamento, ou mesmo sistemas descentralizados. Então, o esgoto não está sendo tratado adequadamente e quem vai receber esse esgoto, porque ele continua sendo gerado, né, pelo uso da água, a gente continua tendo a geração do esgoto, que é decorrente, e então a água acaba, né, sendo contaminada, o solo. Já a parte dos resíduos sólidos, né, uma coleta não feita, uma coleta que tem uma rota não bem estabelecida, uma coleta que não consegue atender o calendário previsto e permite com que o lixo seja depositado de qualquer jeito, seja lançado em terrenos baldios, seja lançado em terrenos com declive. Isso faz com que surjam roedores, né, que são transmissores de outras doenças, inclusive os mosquitos, as baratas, os ratos, e eles
provocam outras doenças, né? Então, a gente tem várias fontes: esgoto, lixo, chorume, que é o percolado, né? Aquele líquido que percola do resíduo em decomposição, possibilitando a geração de doenças, quando não existem os sistemas de saneamento. A falta de um sistema de drenagem bem dimensionado faz com que a água não escoe, com que a água acumule na superfície das vias públicas. A superfície das vias públicas, das calçadas, também possui impurezas, né? Urinas de animais, fezes, né? Dejetos, né? De resíduos, lixo e particulados, resíduos de veículos, e que acaba realmente sendo transportado e acaba indo então para a praia, para o curso d'água. Então vejam que, e ainda a água, né? Se ela não for bem tratada, que a água também faz parte do sistema de saneamento, se ela não for também bem tratada, ela também é outra fonte de doenças. Então, o grande problema são dois, na verdade, né? A falta de saneamento. É um problema da poluição ambiental e o problema da saúde da população. Então, são os dois problemas decorrentes da falta de saneamento. Esses, eu acredito que são os mais diretamente relacionados. Agora, imagino que outros impactos podem ocorrer também do ponto de vista econômico, do ponto de vista social mais amplo. Como você vê Com isso? Com certeza, são as razões pelas quais a gente implanta, né, sistemas de saneamento. São razões estéticas, né? A questão de ver uma água de um curso d'água, né, com uma coloração bonita, uma água límpida, uma água não esverdeada, promovida pela eutrofização, que é a proliferação de vegetais e algas, e que acaba acontecendo quando esse curso d'água, essa vala de drenagem, ou esse rio, essa lagoa recebe muito esgoto. Por questões também econômicas, uma região que é contemplada com o sistema de saneamento e daí não sofre com todos esses problemas, né, decorrentes da falta dele, é uma região que tem mais valorização econômica, né? É uma região que tem mais valor, os lotes têm outro valor, a região como um todo ela é mais valorizada. Questões também de atendimento à legislação, questões legais, é um outro problema, porque existe toda uma legislação em torno disso, que tem que ser cumprida. Então, o município que não implanta os sistemas de saneamento, ele também está em desacordo com a legislação ambiental, que exige com que seja lançado num curso d'água, água de boa qualidade, né? Com que esse curso d'água tenha parâmetros que atendam à legislação. Então, em termos de oxigênio dissolvido, cor, turbidez, pH, né? E que sim, daí vão permitir com que essa água seja captada e utilizada, seja no tratamento de água para a própria população, seja uma água captada para irrigação, então, de lavouras, né, de hortaliças, seja uma água captada para dessedentação animal, por exemplo, né, de uma criação de bovinos, de equinos. Então, é todo todo um ciclo, né, extremamente importante, tanto a questão paisagística, a questão ambiental, né, assim como a questão humana e também animal e atendimento legal, enfim. Já nesse início de conversa, a gente consegue ter um pouquinho de noção sobre a importância do saneamento básico para as cidades, e Itajaí agora está em fase de implantação do primeiro sistema de coleta e tratamento de esgoto. O que esses sistemas vão melhorar na vida do habitante, do morador de Itajaí? Vai melhorar no sentido de que passa a se ter um destino e um tratamento correto para esse esgoto, né? A população ela não sente tanto avidamente como ela sente a falta de água potável, mas o esgoto ele é o ciclo. Então é importante que esse esgoto que a própria população gera seja coletado e tratado e depois disposto no curso d'água. Itajaí tem um manancial de abastecimento de água, que é o rio Itajaí-Mirim. Então, toda a água que nós consumimos aqui, ela é proveniente de um curso d'água, e que se tiver, né, se os municípios que
que drenam para esse curso d'água, que são o próprio município de Itajaí e outros a montante da bacia, a exemplo de Brusque e outros municípios, melhor vai estar essa água quando ela for captada. Isso vai se conseguir a partir do momento que todo o município, ou boa parte dele, especialmente a região urbanizada, não necessariamente a região rural, esteja contemplada. A população tende a sofrer um pouco com a implantação. Eu me refiro à abertura de valas nas ruas, rompimento de pavimentação, depois aquela ocasião em que os veículos estão se deslocando, né, trafegando, e daí tem todo aquele impacto de desvio, e depois a reposição da pavimentação, que às vezes não fica muito boa. Então, o morador, o transeunte, o visitante, ele percebe que está havendo essa implantação. E depois vem também, decorrentemente, a cobrança por esse serviço, né? As pessoas pagam pela água que está sendo consumida, mas também tem que pagar pelo esgoto que está sendo agora coletado, né? Transportado, tratado. Isso tem um custo. Então, é importante saber que aquele transtorno que foi gerado, ele foi um transtorno momentâneo, e que o pagamento ele é decorrente do uso, e que é importante que os municípios estejam saneados, tenham esse atendimento, né? A exemplo de muitíssimos países desenvolvidos, né? Estados que nós já temos a nossa federação, mas também, né, além do Brasil, muitíssimos países desenvolvidos e que têm já os sistemas implantados há décadas. Perfeito. A gente volta já a conversar com a professora Janete Feijó, coordenadora do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da Univale. O Viva Voz está de volta pela rádio e também pela TV Univale, hoje recebendo a coordenadora do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, Janete Feijó. Bom, professora, nós falávamos sobre a implantação da rede de esgoto aqui em Itajaí e com certeza você já comentou delicadamente, mas tem muita gente reclamando porque tem buraco nas ruas, o trânsito fica complicado, só que não acaba por aí, né? Depois de passar os canos para o esgoto e tudo mais, a população também precisa fazer a sua parte. Você pode explicar melhor como é que funciona isso? Sim, a empresa de saneamento, ela passa a rede, né, de frente às edificações e se encarrega também do transporte do esgoto, do bombeamento desse esgoto na nossa região é bastante necessária por conta da topografia plana. O tratamento desse esgoto também é responsabilidade da empresa de saneamento e depois a disposição final desse esgoto tratado, então, no curso d'água. Agora, cabe à população, né, a proprietária, moradora, inquilina, construtora das edificações, promover a interligação da tubulação do esgoto da sua edificação, que a gente chama de instalação predial de esgotos, né, caixa de ligação que a concessionária, que a empresa já deixou normalmente na frente da edificação, na calçada. Então, cabe a cada morador proceder a essa ligação. E o SEMASA, no caso aqui de Itajaí, já faz e continua fazendo a orientação de como proceder. Isso também é extremamente importante, porque aquele tratamento individual que a gente chama popularmente de fossa, filtro, né, que é o sistema de tanque séptico, ele existia nessa edificação. Passando agora a ser eliminado, ele tem que ser desativado e daí sim a ligação é feita, a gente chama diretamente a essa caixinha de ligação, ficando apenas a caixa de gordura, que as edificações têm que manter, né, recebendo a água servida proveniente de cozinha, né, de pia de cozinha, máquina de lavar louça e também de churrasqueira, quando elas têm do lado aquela pia, né, que atende a churrasqueira. Nós já falamos sobre esgoto, né? A prof chegou a comentar que é um dos principais problemas, né? Tanto para o meio ambiente quanto para as pessoas. E em 2016, esse ano mesmo, eu acho que foi em abril, o
o Portal Nacional de Saneamento Básico divulgou uma notícia que destacou que 37,5% dos esgotos recebem tratamento no Brasil apenas, sendo que mais de 150 milhões de pessoas não têm acesso ao esgoto. Por que implantar esses sistemas de saneamento básico são tão difíceis aqui no Brasil? Eles têm custo, né? Os sistemas, eles têm um custo elevado. Na nossa região, por exemplo, essa nossa região litorânea, que é bastante urbanizada, que é bastante organizada, eu diria até em termos de arruamento, né, calçadas, e também uma outra vantagem, eu diria, apesar de haver um custo elevado, nós temos muitas economias verticalizadas. Então, o que significa que nós temos uma rede, às vezes, curta, uma extensão de uma rua curta, com bastante famílias contribuindo, né? Bastante economias contribuindo. Nem todos os municípios são assim, então é muito comum nós termos trechos grandes de rede com poucas ligações e ainda muitas ligações domiciliares e às vezes escassas numa região. Por isso que o sistema se implanta em etapas. Normalmente um município tem uma primeira etapa numa região mais urbanizada, uma segunda etapa depois de alguns anos numa região, né, mais afastada e às vezes uma terceira etapa numa região mais periférica. Tem custo, né? O custo não é baixo porque são tubulações, são quilômetros de rede, escavação, muitas vezes a proteção da vala, que a gente chama de escoramento, bombeamento, né? Espaços, construções para abrigar essas bombas que são os poços de estações de bombeamento, estações elevatórias ou de recalque. A estação, normalmente elas são estações grandes, então tem um custo. Por isso que os municípios, as empresas de saneamento, sejam elas municipalizadas, sejam elas estatais, sejam elas privadas, elas têm sempre todo um planejamento. O projeto não demora muito para chegar, mas às vezes a implantação passam-se ali anos, às vezes décadas, até que ela aconteça, porque realmente é um investimento grande que se faz e só depois é que vem a cobrança. É claro que a gente tem que também lembrar que existem órgãos de fomento para essa implantação. Então existem financiamentos, existem recursos a fundo perdido, existem recursos que podem ser pagos, né, depois de alguns anos. Então, claro que a empresa, a concessionária, ela tem conhecimento de como promover. Certo. Agora, professora, vamos falar um pouquinho do ambiente acadêmico e esse tema, especialmente no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da Univale. De que maneira esse tema é discutido dentro do curso? Amplamente discutido, né? Nós, em 2010, o MEC lançou os referenciais curriculares para cursos de engenharia e indicou ali nesse documento que os cursos na área ambiental e sanitária, ambiental e de recursos hídricos e outros que tinha, passassem a se chamar ambiental e sanitária. O nosso curso foi até 2012 em engenharia ambiental. E em 2000 nós já tínhamos saneamento, nós já tínhamos disciplinas na área de saneamento, porque nós entendemos, acima de tudo, que saneamento faz parte da questão ambiental. Mas, para atendermos o MEC, nós, em 2013, então nós implantamos o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e melhoramos, né, incrementamos, aprofundamos mais a discussão no que diz respeito à questão de saneamento. Já existia e melhoramos. Hoje nós vemos que isso veio a calhar, que isso foi muito interessante porque a questão ambiental continua em voga, continua sendo discutida no país e no mundo, né? Região, país, mundo, e a questão do saneamento também. Nós temos muito ainda que trabalhar nisso. Existem ainda muitos sistemas para serem implantados, muitos sistemas em implantação, em manutenção, inclusive sistemas descentralizados, sistemas individuais. A discussão de saneamento ela é muito ampla, né? A parte de água, drenagem, resíduos, ela é muito ampla e tem muita coisa para fazer. Então, nós vemos como foi uma indicação do MEC, mas que nós vemos que realmente foi muito promissora, né? Como eu já havia comentado, a nossa região tem sistemas em implantação, tem regiões ainda a serem contempladas, tem sistemas urbanos, tanto de água quanto de drenagem, resíduos sólidos, a serem inclusive melhorados, rediscutidos, redimensionados, que isso também é muito importante. Nossa região cresce muito, né? Nós temos crescimento bastante
bastante acentuado aqui, então é tudo muito atual, né? Discutir saneamento é muito atual, é muito importante e o nosso aluno, sim, claro, ele tem essa formação, ele recebe essa orientação, essa discussão, é muito debatida em sala de aula, nas nossas séries seminários, nos nossos TCCs, nas nossas pesquisas contemplam bastante esse tema. Falando em pesquisa, pegando o gancho da prof, como que estão as pesquisas, os estudos envolvendo o saneamento básico? Está sendo desenvolvido bastante conteúdo? Nós estamos implantando o laboratório de saneamento. Nós já temos equipamentos que desenvolvem determinados parâmetros, os estudos deles, mas nós estamos melhorando essa área. Independente disso, sempre tivemos e continuamos tendo pesquisas, tanto na área de resíduos sólidos, né, as cooperativas de reciclagem, as empresas, os aterros, as empresas de reciclagem de entulhos da construção civil, a parte de água também, as nossas estações de tratamento, a gente sempre pesquisa isso, seja em caráter como os programas que a Univale tem, de PROBIC, PIBIC, mas também em TCCs, os nossos alunos que têm essa vontade, às vezes eles trazem isso do seu município, querem saber como é que funciona lá, querem pesquisar, né, essa questão no seu município, na sua região, então ele acaba estudando isso ao longo de 1 ano e 3 meses, que é o quanto dura o TCC dele no curso. Então, nós temos isso já há muito tempo, né? Alguns professores, inclusive eu, trabalhando nessa área, né? Essa é a minha especialização, o meu mestrado, eu né, sempre foi a minha área de atuação, a área de saneamento, então eu me sinto muito confortável para não só falar sobre isso, como também atuar, pesquisar, discutir em sala de aula, ensinar essa área. Perfeito. Professora, a gente quer agradecer a sua participação muito esclarecedora aqui no programa. A gente agradece então a professora Janete Feijó, professora que é coordenadora do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da Univale. Obrigada a você, que agradeço. Obrigada. E nós agradecemos também você que esteve curtindo mais um Viva Voz. Nos encontramos no próximo programa. Até lá!